que teu filho está nas tuas mãos e que a tua graça do Senhor é sobre a vida dele nesta manhã. Abençoa, Senhor, a tua igreja aqui reunida. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Bom dia a todos. Amém. Irmãos, pode sentar. As crianças vão descer lá com a professora Débora. E os jovens hoje aqui com este jovem que nos fala. Nós estamos estudando o profeta Isaías. E hoje eu quero tratar um assunto muito importante, mas muito importante mesmo. Vamos abrir no capítulo 2. Só lembrando que eu gosto de esmiuçar. E nós vamos levar muito tempo falando no profeta Isaías. Tem muitos capítulos, muitos textos bem importantes para nós tratarmos aqui. E seria o caso até de nós estudarmos capítulo por capítulo, mas vamos dar uma pesquisada e vamos dar uma analisada assim dos capítulos e dos temas mais importantes de Isaías. Isaías 2, do 11 em diante. Isaías 2. Aleluia. Isaías 2. Tanto lugar aqui na frente. É para dar a impressão que está cheio. Isaías 2, do 11 em diante. Deixa eu ler o texto. Isaías 2, do 11 em diante. Amém? Amém. Os olhares altivos do homem serão humilhados. A arrogância dos homens curvar-se-á. E o Senhor unicamente será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será sobre todo aquele que é orgulhoso e arrogante, e sobre todo aquele que é elevado, para que seja humilhado, e sobre todos os cedros do Líbano, que são altos e elevados, e sobre todos os carvalhos de Bazã, e sobre todos os altos montes, e sobre todas as colinas que são elevadas, e sobre toda a torre alta, e sobre toda a muralha fortificada, e sobre todos os navios de Tarsis, e sobre todas as pinturas agradáveis, e a altivez do homem curvar-se-á, e a arrogância dos homens será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos ele extinguirá completamente. Agora, capítulo 3. A partir do 16. Além do mais, o Senhor diz: pelo fato das filhas de Sião serem soberbas e andarem com seus pescoços esticados e olhares provocativos, caminhando e andando a passos curtos, ligeiros, à medida que avançam, fazendo tinitar com seus pés. Portanto, o Senhor irá afligir com sarna a coroa da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor irá expor as partes íntimas delas.
Naquele dia o Senhor removerá o esplendor de seus ornamentos tilintantes, que circundam os seus pés, e suas tiaras, e seus arcos circulares como a lua, os cordões e os braceletes e os cachecóis, os gorros e os ornamentos das pernas, e as bandanas, e os pingentes, e os brincos, os anéis, as joias de nariz, as roupas de gala, os mantos e os chalés, e as bolsas ornamentadas, os espelhos e o linho fino, e os turbantes e os véus. E acontecerá que ao invés de doce fragrância haverá mau cheiro, e ao invés de um cinto, uma corda, e ao invés de um cabelo bem penteado, calvície, e ao invés de peças finas de roupa, uma vestimenta de pano de saco, e queimadura ao invés de beleza. Eu preciso de uma água aqui, minha querida, por gentileza. Gente, pela leitura, já deu para perceber do que nós vamos tratar hoje aqui? Queridos, eu penso que muita gente vai para o inferno por causa do orgulho. O orgulho é terrível. É terrível. O orgulho que leva à vaidade, que leva à soberba. Muito obrigado. Quando eu li esses textos aqui, gente, falou muito forte ao meu coração, porque eu sempre gostei muito desse tema, desse assunto, e eu acho que isso é muito importante nós tratarmos, porque uma das maiores práticas de iniquidade dos homens tem tudo a ver com o orgulho, tem tudo a ver com a soberba, com a altivez de espírito. Porque, como falou o sábio Salomão, todo homem é vaidade. Todo homem é vaidade. E todos nós, sem exceção, somos muito tentados nesse sentido. E isso desde o princípio. Porque o maior influenciador para o mal nesse sentido está agindo por aí o tempo todo, que é o próprio Satanás. O próprio Satanás, o maior pecado dele já foi o pecado do orgulho. E, inclusive, o profeta Isaías tratou disso. Nós vamos chegar lá, mas vamos dar aqui uma verificada. Pode abrir no capítulo 14. Capítulo 14. A partir do 12. Isaías 14, a partir do 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações. Olha aqui a vaidade e o orgulho. Porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte.
Eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Uma pretensão tola da parte de alguém orgulhoso. Tá. Consequência disso, versículo 15. Contudo, tu serás derrubado ao inferno, para os lados do abismo. Aqueles que te veem te observarão e considerarão a teu respeito, dizendo: é este o homem que fez a terra tremer, que sacudiu os reinos. 19. Porém, tu és lançado para fora de tua sepultura, como um ramo abominável, e como as vestimentas daqueles que são assassinados, atravessados com uma espada, precipitados para as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Olha a consequência do orgulho e da vaidade. Agora vamos ver no profeta Ezequiel, no capítulo 28. Ezequiel 28. Só dando uma passagem nesses textos, para abordar aqui aquele que influencia para o mal nesse sentido. 28, a partir do 11. Além disso, profeta Ezequiel 28, a partir do 11. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu selaste a soma, cheio de sabedoria e perfeita em beleza. No princípio, este ser, esta criatura, foi estabelecida de uma maneira tremenda. Foi levantado por Deus, foi criado por Deus, cheio de sabedoria e perfeito em beleza, conforme diz o versículo 12. Tu estiveste no Éden, no jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos de teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo, no meio das pedras de fogo. Olha o 15 aqui, gente, que tremendo. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E por que se achou iniquidade nesse querubim ungido, nesse Lúcifer? Por quê? Versículo 16. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidades e pecados. Por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Versículo 17 nos esclarece muito claramente isso. O teu coração elevou-se. Olha, gente, que terrível isso aqui. Olha o perigo da vaidade. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra, e diante dos reis te coloquei para que te contemple.
Então tu contaminaste os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio. Portanto, eu farei sair um fogo do teu meio, ele te devorará, e te trarei as cinzas sobre a terra à vista de todos aqueles que te contemplam. Todos os que te conhecem entre as pessoas ficarão espantados de ti. Tu serás um terror e nunca mais existirás. Gente, são palavras muito fortes, se tratando das consequências do orgulho. Porque o Lúcifer, ele tinha posição, ele tinha formosura, ele tinha sabedoria, ele tinha um cargo, e não era um cargo pequeno não. O texto diz que ele era um querubim ungido, ele tinha um posto alto, ele era cheio de pedras preciosas, e devido a isso, elevou-se o seu coração, a ponto dele querer ser semelhante ao Altíssimo. Mas no dia que ele pretendeu isso, aí começou a sua queda. E ele foi lançado por terra. E com ele, um grande influenciador para o mal, com a sua cauda, ele conseguiu angariar do lado dele 1/3 dos anjos do céu. 1/3 com a sua cauda ele trouxe para o seu lado. 1/3 de 100%, 33%. E do lado do Pai, do lado de Deus, ficaram 67, 66, mais 1/3. E olha, gente, ele está por aí, e este terço também. Mas a primeira atuação desse influenciador para o mal foi aonde? Lá no Jardim do Éden. O primeiro casal, eles tinham uma direção de Deus. Eles tinham a palavra. Deus tinha comunicado a eles o que era certo e o que era errado. Amados, nós temos a direção de Deus, nós temos a palavra, nós não estamos neste mundo como nau à deriva, nós não estamos neste mundo desnorteados, sem bússola, nós temos uma direção. Aquele casal, eles tinham uma palavra, só que veio o tentador, que a princípio quis ser semelhante ao Altíssimo. E como que ele tentou Eva? No meu ver, a pior maneira, ou a questão mais terrível no que diz respeito às tentações que nós sofremos, se trata da soberba da vida. Porque assim, queridos, todos nós, querendo ou não, somos tentados, todos nós.
três coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Adão e Eva foram tentados na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Jesus Cristo foi tentado na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Eu e você somos tentados na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. O tempo todo. Eu cheguei à conclusão, amados, que até o fim das nossas vidas nós vamos ser tentados na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. O tempo todo, até o final das nossas vidas. Sem trégua. Sem que haja um dia de intervalo. Eu cheguei a essa conclusão. Só não é tentado na concupiscência dos olhos quem é cego. Só não é tentado na concupiscência da carne quem é espírito. Tem algum espírito aqui no nosso meio? Levante a mão. Eu sou espírito. Lá pro mundo tem muito espírito de porco, né? Mas dentro da igreja não pode ter espírito de porco. Gente, todos nós estamos na carne, não é verdade? Se você der um beliscão em você, né? E nós temos as nossas necessidades no que diz respeito à carne, as nossas carências. Nesse sentido, né, amados? O que Jesus declarou lá em Mateus 26, 41? É um texto que nós precisamos ter assim, gente, ó. Um estalo. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. O Espírito está pronto. Mas a carne é ou não é fraca? O que vocês acham? A carne é ou não é fraca? Não, pastor, a minha carne é forte. Incorruptível. Sabe que tem algum santo no nosso meio que pode declarar isso? Eu não sou tentado na carne por nenhum momentinho. Tem algum santo no nosso meio que pode levantar sua mão e declarar isso? Se tiver, se manifesta. É a tua oportunidade. E já conto que eu estou muito bem. Gente, como que nós vamos dizer que nós não somos tentados na carne se Jesus falou que a carne é fraca? E declarou assim: vigiem e orem. Duas questões muito importantes: vigilância e oração. Agora, será que nós estamos levando isso a sério? No que diz respeito à nossa vida espiritual, vigilância e oração. Porque muitas vezes, amados, nós só levamos em consideração o seguinte: o Espírito está pronto. Mas eu sou crente, tudo certo. Mas, por outro lado, gente, o mais terrível, a carne é fraca. Talvez nós não tenhamos muita dificuldade para lidarmos aqui com a questão do Espírito estar pronto. Mas estamos levando assim muito
empurrando com a barriga, o sentido de que a carne é fraca. E não temos muita consideração até por este fato. Mas, gente, lá no princípio, quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu uma direção a eles. E por que Deus deu uma direção a eles? Porque a carne já era e eles foram tentados. E o tentador se manifestou. E tentou eles na soberba da vida. No dia que você comer desse fruto, você será igual a Deus. Você será semelhante a Deus. O pretensioso, desde o princípio, que quis ser semelhante a Deus, agora já tinha caído por terra, agora ele estava influenciando o homem. No dia que você comer desse fruto, você será igual a Deus. Tentou Eva e Eva caiu na tentação, porque quis ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Conhecedora do bem e do mal. Da mesma maneira, Jesus foi tentado na soberba da vida. Quando foi levado até o pináculo do templo, a parte mais alta de Jerusalém, o pináculo do templo, e Satanás tentou Jesus assim: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos anjos a teu respeito, para que não tropeces em pedra. E eles te sustentarão nas suas mãos. Satanás estava tentando Jesus na soberba da vida. Agora é o momento de você mostrar quem você é. Se tu és o Filho de Deus, prove agora. Porque talvez numa situação sobrenatural, onde os anjos se manifestem, não permitam que você se espatique lá embaixo, mas que deem um livramento, aí quando você chegar lá embaixo, os homens vão te aplaudir. Ali você será reconhecido. Ali você será importante. Ali você será aclamado. Ali você será reverenciado. Se tu és o Filho de Deus, este é o momento de você provar que você é o Filho de Deus. E os fariseus, os saduceus, os religiosos, não vão mais se opor a você, mas eles vão aclamá-lo. Você ficará sob holofotes. Qual foi a resposta de Jesus para isso? Quem sabe me dizer? Qual foi a resposta de Jesus para esta tentação? Não tentarás o Senhor teu Deus. Se Satanás colocou uma questão das Escrituras, o Salmo 91, Jesus deu uma resposta assim, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. E se está escrito lá em Deuteronômio 6:16,
não tentarás o Senhor teu Deus. Então é porque não devemos tentar o Senhor nosso Deus. E vale muito essa palavra de Jesus para nós. E eu penso, amados, que todo aquele que é orgulhoso, soberbo, altivo, arrogante, tenta o Senhor nosso Deus. Assim como Satanás o fez. E eu penso que um dos maiores pecados do homem diz respeito a isso. Porque o orgulho humano tanto pode levar ao complexo de superioridade quanto ao complexo de inferioridade. Uma pessoa com complexo de superioridade se acha melhor, mais importante, mais relevante, mais capaz. Mais bonito, mais inteligente, mais e por aí vai. É aquela questão, né? Olha por cima. Fronte altiva, arrogância. Quando Jesus tratou a questão ali da riqueza, né? Que é mais fácil um camelo passar por onde? Pelo fundo de uma, do que um rico entrar no reino do céu. Do que Jesus estava tratando acerca desse rico? Das suas riquezas? Ou do seu coração? Porque, amados, Davi foi muito rico, Salomão foi muito rico, Abraão foi muito rico, Isaac foi muito rico, Jacó foi muito rico. Agora, porque esses foram ricos, não entraram? Perderam o direito? Não. Porque, amados, muitas vezes nos deparamos com ricos que são os ricos altivos, que são os tais, senhores de tudo e de todos. Tem o seu senhor Mamon, seu Deus dinheiro, e se fiam na força do braço, independente de tudo e de todos. E para isso equivale aquele versículo lá de Jeremias: maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em si mesmo. É isso que quer dizer lá o versículo. Esse tipo de rico altivo é que Jesus estava tratando. Mas o orgulho pode também levar ao complexo de inferioridade. Pessoas que se enxergam menores. Só que o complexo de inferioridade faz a pessoa também repelir aquela que ela enxerga como superior. Por exemplo, eu sou feio, né? Desajeitado, e chega um homem bonito. Quem que você imagina como um homem bonito? Alguém aqui pensou mula?
Será que veio na mente de alguma mulher aquele Bula, meu sonho com consumo? Se a irmã Maria tivesse aqui, eu já ia me representar. Pastor, eu acho um negócio bonito. Mas, gente, vocês estão vendo que tudo é vaidade? Porque eu vi muita maldade no coração de vocês em relação ao Lula. Vocês já pecaram, inclusive eu. Tá? Agora pensa um homem bonito. Pensaram, né? Pensaram. Até os homens aqui pensaram. Pensa um homem bonito. Pensa um homem bonito. Aí você vê aquele homem bonito e fica: que ódio. Por que Deus fez ele bonito e eu feio? Por que Deus fez ele cabeludo e eu careca? Aí você cria até uma raiva daquela pessoa, por ele ser bonito e você ser feio. Você chega perto dele, e fica. Nem chega muito perto. Nem chega muito perto. Nem chega muito perto, né? Quer passar de largo. E, gente, isso pode até acarretar uma inveja. E por causa do quê? Por causa do orgulho, da vaidade. E o complexado inferior, ele pode agir por causa do seu orgulho de forma malévola, inconveniente. Isso, amados, traz muitos transtornos. E eu penso, que ainda o pior tipo de complexo é o complexo de inferioridade. Porque, amados, todos nós temos os nossos valores. Até o Lula. Até o Lula tem seu valor. É uma vida, é uma alma. É uma alma. O Bolsonaro é uma alma. Todos os homens, amados, têm o seu valor. O que diz lá 1 Timóteo 2,4? Que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao quê? Ao pleno conhecimento da verdade. Só que sim, né, amados? Já sabemos que nem todos vão aceitar. Por quê? Assim como o inferno não é para todos, o céu também não é para todos. O céu é para quem quer, para quem aceita a palavra. Então, amados, o orgulho é terrível, o orgulho é danoso, o orgulho é danoso. E como eu iniciei aqui esta fala, todos nós somos tentados diariamente na soberba da vida. Soberba. Uma vez eu estava ouvindo o pastor Silas Malafaia pregar. Não lembro qual que era o título da pregação. Ele falou que Deus resiste aos soberbos porque faz ele lembrar-se do diabo. E de fato, qual que é o maior inimigo de Deus? É o diabo. Deus criou os homens à sua imagem e semelhança e veio o diabo e corrompeu-os. E tornou o homem um ser pervertido. Pervertido.
E nós, amados, devemos ter muito cuidado com isso. Porque muitas vezes o nosso orgulho é confrontado. E eu acho que todos os dias nós devemos rever os nossos conceitos em relação a isso. Porque todo homem é vaidade. Tanto você se achando superior, quanto você se achando inferior. E aquele que se considera superior está pecando, e o que se considera inferior também. Uma pessoa que está lá, eu sou melhor, não é melhor do que aquele que, coitadinho, baixinho, careca, barrigudo. Por que, Deus? Enquanto que o outro lá tem 1,80, cabelo, olho verde, dinheiro, Porsche, Ferrari, pode ir para Paris, pode ir para Sydney, pode ir para Nova York. Enquanto eu estou tomando Sina, está tomando Coca-Cola, né? Enquanto eu estou comendo a 100, ele está comendo. Mas uma 100 precoce, tá pensando também. O a 100, assim, a 200, a 300. E aí a gente fica, né, se levando por essas bobagens, pra lá. Meu Deus, gente. Quem quer? Na verdade, o orgulho é sobre quem ser tratado desde criança, né? Esses dias, porque a criança ela já reflete a personalidade. Verdade. Esses dias a minha neta, né? Aí ela tem uma esposa, vocês vão agora. Ela estava contando uma priminha dela. E a prima dela é do interior, assim, é bem simples. Segundo a minha neta, ela é mais pobre do que a gente. Diz que a priminha dela foi esses dias no aniversário de toda a família deles, tá? Ela falou que não quer ficar aqui. Isso é um pedido de pobre. Daí a minha neta ficou ouvindo com 8 anos. Ela falou que é pobre, mas ela é mais pobre do que nós. Eu ri, na verdade, mas isso é um discurso. Não quero ficar aqui só tem gente feio. Já é um discurso, né? A menina é simples e ela acha que as pessoas pior que ela. E ela tem 8 anos também. Então, já tem que ser tratada desde criança, né? Tem que pode ser desse jeito. Um dos maiores erros dos pais é pegar o seu filho e dizer: você é melhor, você é mais bonito, você é mais inteligente, você. Interessante isso. Gente, Isaías aqui nesse capítulo 2, ele tratou muito acerca dessa questão, obrigado aqui, dessa questão de orgulho e de vaidade. Vamos voltar ao texto? Dois, 11. Os olhares altivos do homem serão humilhados, a arrogância dos homens curvar-se-á, e o Senhor unicamente será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será sobre todo aquele que é orgulhoso e arrogante, e sobre todo aquele que é elevado, para que seja humilhado. Gente, será que um texto desse não tem que falar conosco? Para nós pararmos com estas bobagens de querer ser
de querer se achar, de ficarmos apegados à vaidade, de ficarmos apegados a títulos, a posições. Isso no que diz respeito até dentro de uma igreja. Não, eu tenho que pregar porque eu prego melhor. Não, eu tenho que cantar porque os outros têm tudo voz de taquara rachada, só a minha voz. A minha voz. A minha voz. The Voice. Não, eu tenho que estar na frente porque eu sei dirigir bem. Eu pego lá e falo. Gente, como nós somos levados e fazemos disso uma competição. Isso tudo, gente, é uma grande bobagem. É uma grande bobagem. Não, eu não escuto tal porque eu sou teólogo. Eu sou muito crítico. Nós somos tão levados por orgulho, por arrogância. Só que sim, gente, se você olhar para a Bíblia, todos aqueles que se exaltaram foram humilhados. E todos aqueles que se humilharam foram exaltados. Por que Deus odeia a soberba? Vamos lá, quero participações. Por que Deus odeia a soberba? Por que Tiago, o apóstolo Tiago, declarou que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes? Agora, gente, no capítulo 3, aqui o profeta ele mencionou muito as mulheres. Acompanhe comigo. Além do mais, o Senhor diz, 3,16. Acompanhe, leia esse texto. 3,16. Além do mais, o Senhor diz, pelo fato das filhas de Sião serem soberbas e andarem com seus pescoços esticados. Pensa no pescoço esticado. Precisa girar. Pescoços esticados, olhares provocativos. Um pastor lá dos Gideões, ele estava pregando, né? O pastor Adeildo Costa, se não me engano. Ele estava fazendo menção, né, de duas mulheres sentadas, né, num restaurante. Daí passa outra mulher, né? E as duas ficam olhando para aquela mulher e uma olha para a outra. Olhares provocativos. Caminhando e andando a passos curtos. Passos curtos. O meu está cascavelando com os pés. Cascavelando. Faz uma cascavelando. Andando a passos curtos, ligeiros, né? Passos curtos, ligeiros. É o que diz o texto. À medida que avançam, fazendo tilintar com seus pés, querendo aparecer, fazendo tilintar com seus pés, querendo aparecer. O resultado disso, portanto, o Senhor irá afligir com sarna a coroa da cabeça das filhas de Sião. E o Senhor irá expor as partes íntimas delas. Gente, eu penso que as mulheres devem se cuidar muito com isso, essa questão de orgulho, soberba e vaidade, porque as mulheres são muito mais competidoras entre si do que os homens. O homem não está nem aí.
com o outro. Se é bonito, se é feio, se é baixo, se é alto, se é careca, se não é, se é importante, se não é. O homem está ali, né, com o seu tique-pé, no seu mundo. Não é verdade? Mas a mulher não. Uma mulher já é mais crítica, mais inteligente. Você deveria me aplaudir por causa disso, né? Mais exigentes. Mulher sempre é mais e mais, não é verdade? Aí cria uma competição desenfreada entre elas. E tudo por causa do quê? Do orgulho da vaidade. Só que, amados, a questão de humildade na Bíblia tanto vale para homens quanto para mulheres. Não vale só para os homens. Vale para as mulheres também. E eu vou voltar naquela pergunta: por que Deus resiste aos soberbos? Quem pode me ajudar a definir isso? Por que Deus resiste aos soberbos? Me ajuda? Na verdade, o soberbo já começou lá no céu. Ele iniciou com Satanás, né? Na verdade, o soberbo foi a terra, né? Não se foi. Tá, mas por que Deus resiste aos soberbos? O soberbo, ele acha que ele não precisa de ninguém. Ele não se dobra. Ele não se dobra a nenhuma situação adversa para ele. Ele pode ser quebrado no meio, mas ele não se dobra. Ele tem aquela, né? Ele não consegue ter uma envergadura diante de Deus, diante do homem. Ele não se dobra. Não se dobra. A gente vê muito lá no hospital, lá, a pessoa está lá sofrendo e não se dobra. Não se dobra. E o orgulhoso, o soberbo, ele tem várias dificuldades, não é verdade? Bem colocado pela irmã. Não se dobra, não aceita o confronto, não aceita ser ensinado, não para ouvir, aprender e crescer. Gente, olha o nível da coisa. Eu pastorei uma mulher que ela falou assim: eu não vou na escola bíblica dominical porque eu já sei toda a Bíblia. Olha onde chega o nível de orgulho de uma pessoa. Eu, gente, tenho 26 anos de crente. Eu não sei uma vírgula da Bíblia. E o dia que eu passar dessa vírgula, é vaidade. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É viva e eficaz. E eu tenho que lutar veementemente contra isso. Contra a soberba humana. Por quê? Por que Deus resiste aos soberbos? Melhor definição. Porque Deus é. Porque Deus é Superior, único, unigênito. Deus resiste aos soberbos porque Deus é humilde. Deus resiste aos soberbos porque Deus é humilde. E como que eu sei que Deus é humilde? Quem pode me ajudar? Irmã Sandra, por gentileza, abra para mim Mateus 11, 29.
Leia para nós, bem alto. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus declarou: eu sou manso e humilde. Conselho de Paulo, Filipenses 2, partido 3. Nada façais por contenda ou por glória, antes por humildade. Cada um considere os outros superiores a si. Nós estamos fazendo isso? Cá entre nós. Por que nós não estamos fazendo isso? Considerando os outros superiores? Porque a carne é fraca. Nós somos tentados o tempo todo na soberba da vida. Por que talvez a tua maior dificuldade seja isso? Considerar o outro superior. Porque a carne é fraca. Nós somos tentados o tempo todo na soberba da vida. Mas a recomendação é considerar os outros superiores a si, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo Deus, tendo a mesma posição que Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E como servo fez-se semelhante aos homens. E como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Depois que Jesus se humilhou, tomou forma de servo, tomou forma de homem, aí que Deus veio e o exaltou. E lhe deu o nome que está sobre todo nome. A partir do momento que Jesus se fez humilde, se humilhou. É por isso que Jesus declarou que aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Gente, nós devemos ter muito cuidado com a soberba, e com o orgulho, e com a arrogância, e com a altivez do espírito. Só que nós estamos levando isso de forma muito relapsa. Não estamos nos dando conta do perigo dessa questão. E estamos aí numa briga desenfreada de quem é o mais importante, de quem é o mais capaz, de quem tem cargo, de quem tem título, de quem quer fazer e acontecer, de quem quer ficar sob o holofote. É tudo mera bobagem no reino de Deus isso daí. E um grande perigo. Talvez o fato de Jesus dizer assim: aparte-se de mim, vós que praticais iniquidade. Talvez muitos soberbos e arrogantes vão estar ouvindo isso naquele dia. Porque, amados, a soberba é uma prática de iniquidade. O próprio Satanás é que influencia as pessoas nesse sentido. E para quem que nós estamos dando ouvidos? Para Satanás ou para Deus? Por um lado, Satanás está dizendo assim: como do fruto, vocês serão semelhantes a Deus. Do outro lado está Jesus: aprendam de mim que sou manso e humilde. E assim vocês vão encontrar o quê?
descanso para as vossas almas. Porque o orgulhoso, ele vive cansado, ele vive naquela luta por reconhecimento. E ele quer, né, estar no centro, ele quer aparecer, ele quer ser importante, ele quer oportunidade para cantar no domingo à noite. Mas não canta na terça, não canta na tarde da bênção, não canta na quinta, mas domingo à noite, quando a igreja está cheia, ele tem que cantar. Aí entra, né, aquela questão daquela mulher que foi pedir oportunidade para cantar, e o pastor esqueceu de dar a oportunidade. Aí no final do culto, a igreja cheia, aí no final do culto ela foi, brigou com o pastor: o senhor não deu oportunidade para cantar? Aí o pastor foi, ligou o microfone e deu o microfone para ela: canta, meu. A igreja já estava vazia, mas ela não queria fazer para Deus. Ela queria fazer para Deus ou queria fazer para o homem? Ela queria fazer para se aparecer ou queria louvar a Deus? Mas não é só uma questão de cantar. Na verdade. Em todas as questões, em todas as situações, em todas as áreas. Gente, Isaías, nós vamos tratar aqui cada capítulo, porque é muito importante. Mas abra comigo no capítulo 5. Estamos quase encerrando. No capítulo 5, Isaías aborda 6 ais e suas consequências. O primeiro ai está no versículo 8. Isaías 5, 8. Diz assim: ai dos que unem casa a casa, que reúnem campo a campo, até não haver espaço, de tal forma que eles possam ser colocados sozinhos no meio da terra. Segundo ai, versículo 11: ai dos que se levantam cedo pela manhã, para que eles possam seguir a bebida forte, que continuam até a noite, até que o vinho os inflame. Terceiro ai, penso eu ser o pior de todos. Versículo 18: ai dos que puxam iniquidade com cordas de vaidade. Ai dos que puxam iniquidade com cordas de vaidade. Ai daqueles que alimentam a sua vaidade pela iniquidade. É isso que quer dizer o texto. E pecado como se ele estivesse com uma corda usada para puxar carroça. Quarto ai, versículo 20. Ai dos que chamam mal de bem e ao bem chamam de mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo. O quinto também é forte, o versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Isso aqui tem a ver com orgulho. E Provérbios 3,7 diz: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes de acordo com o seu ponto de vista. Sexto ai. Ai dos que são poderosos para beber vinho, versículo 22, e homens de força para misturar bebida forte. Gente, quantos ais aqui no capítulo 5 de Isaías? Quantos? 6. 6 ais. Mais no capítulo 6. Acompanhe comigo. No capítulo 6, desde o primeiro versículo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e o seu séquito enchia o templo.
Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um clamava aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Quem pode ler os 5 para mim? Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos virão o Rei, o Senhor dos exércitos. Gente, capítulo 5, Isaías está apontando o dedo. Ai desses, ai daqueles, ai dos outros, ai dos que puxam iniquidade com cordas de vaidade, ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Mas no capítulo 6, ai de que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Só que o interessante disso tudo, como que começa o texto do capítulo 6? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentar sobre um trono alto e exaltado, e o seu séquito enchia o templo. Gente, quem foi Uzias? O rei Uzias foi um rei que reinou de forma esplendorosa. Reinou 52 anos em Judá. Começou muito bem o seu reinado. Vocês lembram lá do texto que nós lemos de Lúcifer? Tu eras cheio de formosura, beleza, cheio de pedras preciosas, querubim ungido, até que seu coração se elevou. A mesma coisa aconteceu com Uzias. Começou muito bem, formou um exército lá de mais de 300.000 homens, todo um aparato, ergueu torres gloriosas, até que elevou-se o seu coração, entrou no templo para oferecer incenso sobre o altar, e isso não lhe cabia. Não era ofício dele. Mas o que foi pior? Ele fazer isso? Ou ele se opor aos sacerdotes? No ver de vocês. Vá até o texto. Segundo Crônicas 26, vamos ler? Vamos encerrar. Segundo Crônicas 26. A partir do 16. Segundo Crônicas 26, a partir do 16. Porém, havendo-se fortalecido o seu coração, ficou exaltado para a sua destruição, porque ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, e adentrou o templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incenso. Quis fazer o que não era para ele fazer. 17. E Azarias, o sacerdote, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, que eram homens valentes. E eles resistiram a Uzias, o rei, e disseram: não compete a ti, Uzias, queimar incenso para o Senhor, mas aos sacerdotes, aos filhos de Arão,
que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque tu transgrediste, tampouco isto será para a tua honra da parte do Senhor Deus. Até aí, se ele saísse do santuário quietinho, se arrependesse, não aconteceria nada. Mas, olha o versículo 19. Então Uzias ficou irado, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. E enquanto estava irado com os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na sua testa, diante dos sacerdotes na casa do Senhor, do lado do altar de incenso. Que triste. E o pior, gente, morreu leproso. Ficou leproso até o fim dos seus dias. Naamã era um homem orgulhoso. E como que a lepra lhe foi tirada? A partir do momento que ele se humilhou. Você precisa dar 7 mergulhos no Jordão. Faça isso e a tua lepra será purificada. Ouça a voz profética, seja obediente à palavra. Então, gente, por causa do orgulho. Por que Davi, diz o texto lá da 1 Crônicas 29 e 28, que morreu velho, cheio de dias, riqueza e glória? Porque, gente, Davi, ele errou de várias maneiras, mas ele tinha humildade no seu coração. Quando ele foi confrontado por Natã, diante do seu pecado, qual foi o pecado de Davi? O pecado mais grave de Davi. Se envolveu com Batseba, o adultério, mas o pior, assassinou Urias. Aí veio o profeta e o confrontou. O que aconteceu com ele? Ele se arrependeu. Senão ele seria morto. Se ele não se arrependesse, ele seria morto pelo seu pecado. Mas ele compôs o Salmo 51, e lá no verso 17 ele declarou que um coração quebrantado e contrito, Deus não resistirá. O que é um coração quebrantado e contrito? Um coração humilde. Leia comigo Isaías 57, 15. Josué, essa questão de rei, isso é uma coisa muito interessante. Muitas pessoas têm noção de rei e não de sacerdote. Então, muitas vezes as pessoas confundem isso. A gente vê nas igrejas, às vezes o cara tem uma boa posição e quer fazer dele um líder, né? Pastor. Ou pastor. E muitas vezes a opção dele é de rei, é para abençoar, né? Então, existe essa diferença também no reino de Deus. Mesmo que tenha a noção de rei, não é de sacerdote. E a gente vê esses conflitos. E tanto aquele que tem unção de rei ou de sacerdote tem que ter humildade. Com certeza. Tem que ter humildade. Para poder respeitar a hierarquia do povo. Sim. Com certeza. 57, 15 de Isaías. Porque assim diz o elevado e exaltado,
que habita na eternidade. Deus, que assim diz o elevado e exaltado, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Eu habito no elevado e santo lugar. Deus, o Deus lá em Isaías 6, que é santo, 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 que toda a terra está cheia da sua glória. No ano que o rei Uzias morreu, homem, falível, limitado, com os dias contados, mais cedo, mais tarde, fecha os olhos e juízo nele, céu e inferno. No ano que morreu o rei Uzias, frágil, corruptível, limitado, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor, eterno, elevado, sublime, que habita na eternidade. Eu vi o Senhor, Deus. Mas olha que tremendo esse texto, cujo nome é santo. Eu habito no elevado e santo lugar, também com aquele que é de um espírito contrito e humilde, para reanimar o espírito do humilde e para vivificar o coração dos que são contritos. Gente, com quem que Deus habita? Com o humilde. Mesmo sendo elevado, eterno, sublime, santo, 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 com quem que ele habita? Com Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí Isaías teve, aquela visão: ai de mim, que vou perecendo. Por quê? As minhas palavras são palavras feridas, altivas, soberbos, arrogantes. A boca fala do que o coração está cheio. Será que as minhas palavras estão edificando os que estão me ouvindo? Ou será que o Satanás está cada vez mais aplaudindo as minhas palavras? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. E o pior, habito no meio de um povo de impuros lábios. Continuou com os lábios impuros para fazer a obra? Não. O início do chamado de Isaías, no capítulo 6, foi a partir do momento que os seus lábios foram purificados, mas consequentemente o seu coração foi purificado. Amém, gente? Amém. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Fiquemos com essa lição. Poderíamos ir um dia todo aqui tratando só desse assunto, que tem muita riqueza desse assunto na Bíblia, mas continuamos domingo que vem. As crianças